Bom, a primeira interação intermolecular que nós temos que conhecer aqui é a interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecida como interação dipolo induzido, dipolo induzido, ou como forças de dispersão, de London. Bom, as interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido, ou simplesmente forças de dispersão de London, ou forças de London, é uma interação que ocorre entre todas as moléculas. Elas acontecem entre todo tipo de molécula. A molécula sendo polar ou sendo apolar, as interações de polo instantâneo e de polo induzido vão acontecer entre elas. Entre todo tipo de molécula, elas vão acontecer. Porém, elas são as únicas. São as únicas interações presentes entre moléculas apolares. Bom, como é que é a ideia da interação de polo instantâneo e de polo induzido? Bom, eu vou desenhar um corpo aqui, ó, tá? Eu vou considerar que ele é neutro para facilitar o nosso raciocínio, beleza? Eu vou considerar que ele é neutro só para facilitar o nosso raciocínio. Portanto, como se fosse uma moléculazinha apolar mesmo, que não tem a formação de polos. Bom, normalmente, a distribuição dos elétrons ou das nuvens eletrônicas em uma molécula apolar é praticamente uniforme. Então, por exemplo, ó, eu vou ter cargas positivas que estão relacionadas ao núcleo dos átomos, ok? E cargas negativas distribuídas praticamente de forma uniforme nessa moléculazinha, ok? Porém, essas nuvens eletrônicas não ficam exatamente assim o tempo inteiro. Em algum instante, e por isso a palavra dipolo instantâneo, pode acontecer um desequilíbrio nessas nuvens eletrônicas. E aí, com isso, favorecer o acúmulo de cargas negativas em uma determinada região da molécula. Esse deslocamento instantâneo de cargas negativas dentro da molécula promove um desbalanço das nuvens eletrônicas. E essa dispersão dessas nuvens vai provocar em uma outra moléculazinha que está próxima, a indução de um polo ou de um campo elétrico resultante do deslocamento dessas nuvens eletrônicas. Por exemplo, ó, imagine que a moléculazinha da direita fosse igualzinha à moléculazinha da esquerda, ok? Pensa comigo, ó. Vamos colocar o cenário aqui que elas estavam distribuídas meio que uniformemente. Beleza. Na hora que acontece esse desbalanço das nuvens eletrônicas em um determinado instante da molécula da esquerda, acumulam-se cargas negativas na parte da direita da molécula da esquerda. Então é como se ficasse assim, ó. Um acúmulo de cargas negativas, eu só vou mostrar as cargas negativas agora nesse momento, um acúmulo de cargas negativas nessa região. Esse acúmulo de cargas negativas provoca na molécula da direita uma repulsão das cargas negativas que estão ali próximas. Isso faz com que os elétrons ou as nuvens eletrônicas sejam deslocadas em relação ao outro lado da molécula. Isso faz então que um polo negativo instantaneamente instituído, uma região de carga negativa, induza na outra molécula a formação de um polo que tem caráter negativo de um lado e caráter positivo do outro. Por quê? Porque essa parte que é negativa repele elétrons, os elétrons se afastam, tá? Eu circulei o próton aí junto, porque o próton, entre aspas, fica constante, né? Fica na posição dele lá no núcleo. E aqui
Como tem ausência de elétrons, eu tenho a presença de uma carga positiva. Então, a interação do tipo de polo induzido, ou de polo instantâneo, de polo induzido, ou forças de London, vai acontecer desse jeito que eu descrevi, embora eu descrevi para uma molécula apolar, entre todas as moléculas. Então, ó, mais uma vez, num próximo esquema aqui, ó, instantaneamente, ó, mais uma vez, num próximo esquema, instantaneamente eu induzi a formação de um polo na minha molécula. Esse polo pode ser em uma região, por exemplo, positivo aqui, pela ausência de elétrons, e negativo aqui, pela presença de elétrons. E esse polo que eu induzi nessa molécula, que eu instantaneamente produzi nessa molécula, induz a formação de um polo em uma outra molécula. A presença de cargas parciais positivas de um lado induz a aproximação de nuvens eletrônicas de outra molécula e faz com que essa região fique negativa. E o afastamento dos elétrons da região da direita faz com que a região fique com carga positiva. Então eu tenho um dipolo instantâneo, dipolo induzido. Note que entre cargas positivas e cargas negativas vai existir uma atração. Essa atração é a interação intermolecular chamada de forças de London. Essa interação de natureza elétrica é uma interação muito fraca. Ela é facilmente rompida, ok? Inclusive, ela é a mais fraca de todas as interações intermoleculares. Ela é muito fraca, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Ela é muito fraca. É importante destacar aqui que esta é a interação presente entre as patas da lagartixa e a superfície na qual elas aderem, ok? Instantaneamente surgem essas interações de natureza elétrica entre as patinhas da lagartixa e a superfície que ela está, e, portanto, elas conseguem subir paredes, se prender em móveis, ficar no teto, por uma interação de natureza intermolecular chamada de forças de London, ok? Embora essa interação seja muito fraca, nas patas da lagartixa a gente tem diversas espátulas, como se fosse um fiozinho de cabelo, e essas espátulazinhas aumentam a área de interação entre as patas da lagartixa e a superfície. Isso faz com que elas consigam se prender nas paredes, ou no vidro, ou em qualquer superfície que elas estejam aderidas.